A senhora está convidada. Bom, eu vou tomar vacina agora. Vai lá, boa sorte. Bom, pessoal, vamos lá. Nós vamos começar agora, desculpem o atraso, Yoshua Perek Gimel, o terceiro Perek e o quarto Perek de Sefer Yoshua. Primeiro vamos contar a história do terceiro Perek e alguns pontos importantes vamos comentar. Depois a história do quarto capítulo e alguns pontos importantes. Então, antes de falar da história do terceiro capítulo, eu queria dividir o terceiro capítulo em alguns assuntos. Na verdade, o terceiro capítulo é um capítulo um pouco curto e a gente pode dividir ele em 3 assuntos e a gente já vai começar a falar os tópicos deles. Primeiro assunto é a preparação para atravessar o Rio Jordão. Como foi essa preparação? Yoshua, os policiais, preparam o povo para atravessar o Rio Jordão. O segundo assunto do nosso capítulo é a travessa do Rio Jordão. O Rio Jordão se abre, o povo de Israel passa pelo Rio Jordão, entrando na terra de Israel, e isso é um fator que engrandece muito a liderança de Yoshua. Naquela hora, o povo realmente olha para Yoshua como um grande líder, O terceiro ponto é o milagre. O final do capítulo comenta sobre o milagre da abertura do rio, lembrando muito a abertura do mar. O rio se abre e a gente vai ver que tem alguns pontos em comuns entre a saída do Egito e a entrada para a terra de Israel. Tá certo que não tem uma festa que nós comemoramos a entrada na terra de Israel, mas tem aqui alguns pontos em comum, até alguns psukim parecidos. Então vamos lá, vamos começar a contar a história do nosso capítulo. Yoshua acorda bem cedo e ele começa a sua viagem junto com o povo de Shittim até a borda do Rio Jordão. O povo de Israel estava acampado no deserto em Shittim, certo? E eles de Shittim saem e vão até o Rio Jordão. Eles pernoitam lá no Rio Jordão, na borda do Rio Jordão. No final daqueles 3 dias, Yoshua manda os policiais, os policiais entram dentro do povo, dos acampamentos, e começam a falar para as pessoas, pessoal, vamos lá, vamos se preparar. E Yoshua ordena o povo a se preparar para a mudança, e ele fala o seguinte para o povo: quando vocês verem que os Kohanim, quando eles carregarem o Aron Brit Hashem, quando eles carregarem a arca, onde lá estão as tábuas da lei, e vocês vão ver que eles estão começando a se movimentar, a se mexer, aí de encontro ao rio, vão atrás deles. Ninguém sabe o caminho. Eles vão mostrar para vocês qual que é o caminho para chegar lá no Rio Jordão e atravessar, por qual lugar atravessar o rio. Certo? E aí Yoshua dá uma ordem. Saibam que tem que ter uma distância de 2.000 amot, mais ou menos 1 quilômetro, entre vocês e o Aron. Eles estão no Shittim, eles vão todos atrás do Aron, o Aron na frente, com os Kohanim carregando o Aron, o povo atrás. Vocês vão atrás deles, eles vão mostrar para a gente o caminho, e tem que ter uma distância de 2.000 amot, de 1 quilômetro mais ou menos, entre o povo e o Aron Brit Hashem. O motivo dessa distância é porque caso no Shabat a pessoa não pode sair da cidade mais do que 1 quilômetro. Fora da cidade eu não posso andar mais do que 1 quilômetro. É uma halakha complexa, tem muitos detalhes, não vamos entrar aqui nos detalhes agora, mas o que... É daí que tira, né, Rabino? É daqui, da própria Torá, nós já tiramos essa halakha, e a gente não quer que o povo fique longe do Aron, para que Shabat também possa chegar até o Aron e perguntar para Yoshua e para todo mundo o que fazer. Então, pelo menos 1 quilômetro, para que possa se andar no Shabat até lá. Vocês precisam saber o caminho, eles vão mostrar para vocês o caminho. E Yoshua fala para o povo, fiquem prontos amanhã, porque eles já estão lá pernoitando no rio, fiquem prontos amanhã, porque amanhã Hashem vai fazer milagres dentro do nosso povo, a gente vai ver milagres. E Yoshua, ele ordena os Kohanim, imaginem só, do Shittim até o Rio Jordão, os Kohanim vão na frente, todo mundo atrás, 1 quilômetro de distância entre os Kohanim e o Aron e o povo. Chegam no Rio Jordão, pernoitam lá. Chega no dia, Yoshua fala para os Kohanim, peguem o Aron, vão na frente do povo e entrem dentro do Rio Jordão, certo? E assim é. Hashem fala para Yoshua, saiba que eu vou fazer de você uma grande pessoa, quer dizer, todo mundo vai ver que você é um grande líder,
e Yoshua ordena os Kohanim a entrarem na borda do Rio Jordão, eles colocam os pés lá, né? Yoshua ordena e eles vão fazer isso, só que antes disso, quando eles, imaginem o Aron, Brit Hashem, os Kohanim, todos lá na borda do Rio Jordão, e os Kohanim têm que colocar os pés no Rio Jordão, e a gente já vai ver o que vai acontecer quando eles colocarem o pé, e Yoshua fala as seguintes palavras para o povo, Gesha Reina, se aproximem daqui. Rashi traz em nome dos nossos sábios que aqui aconteceu um milagre que coube todo mundo dentro do espaço do Aron. Foi um milagre que todo o povo entrou dentro do espaço do Aron, né? Tzimtzem kulam ben shnei badei Aron. O Aron ele tinha duas motot, né? Dois, como se fosse duas bastiças para carregar o Aron. Então todo mundo coube lá dentro. E Yoshua ele fala, olha, vocês vão ver agora que Deus vai fazer milagres e vocês vão conseguir conquistar a terra de Israel. Na verdade, o Rashi explica que esse milagre que vocês estão vendo agora, que está todo mundo aqui e ninguém está se sentindo apertado, esse aqui é uma prova de que a terra de Israel vai ser fácil conquistar ela. Também tem aqui uma ideia, o propósito da terra de Israel é para cumprir o que está escrito aqui dentro do Aron, né? Cumprir a Torá. E aí, Yoshua já naquela hora, imagina, está todo mundo na borda do Rio Jordão, ele já fala, olha, eu quero que vocês preparem uma pessoa por tribo, a gente ainda não sabe o porquê, a gente vai ver no próximo capítulo, preparem uma pessoa, um representante de cada tribo, que vai ter alguma função dentro do Rio Jordão, a gente vai ver isso no próximo capítulo, e os Kohanim, de fato, colocam os pés na borda do rio, segurando o Aron, e o rio abre. Tem duas muralhas de água, né? A água para de cair, o rio fica sequinho, o rio sempre vai correndo, né? A água do rio corre, a água para de correr, o rio abre e o povo de Israel passa a seco no rio. O dia é o dia 10 de Nissan, como consta no Navi, é um dia que o rio está transbordando, o Navi nos conta, não é que tem pouca água, sabe? O rio depende da época. No inverno chove muito, as águas vão descendo, certo? Tem mais águas, no começo do inverno tem mais águas. Nissan é o começo da primavera, é o fim do inverno. Tem muita água no rio. O Yarden estava malé al kol gedotav, ele estava transbordando. Não era tão fácil passar, mas a água, se o rio, a água para de correr, duas muralhas se formam, o povo de Israel passa lá seco, e os Kohanim ficam lá com os pés na borda do Rio Jordão, né? Já está seco, até o último do nosso povo passar. Aonde aconteceu isso, nós já falamos na aula anterior, foi próximo do Yam HaMelach. Próximo do Yam HaMelach, o Rio Jordão ele começa no Yam HaMelach, vai até o Tveria, ou começa em Tveria, vai até o Yam HaMelach, né? Do Kinneret até o Yam HaMelach, até passa depois de Tveria, mais norte ainda. Esse é o trajeto do Rio Jordão, foi mais para o sul de Israel, perto de Jericó, Yam HaMelach, naquela região, o povo de Israel atravessa, e assim que foi, certo? Então, o que a gente tem aqui no nosso Perek? A gente tem, de novo, preparar o povo passar o Yarden, como foi o milagre, os Kohanim entram, eles passam, o milagre acontece, isso engrandece muito a liderança de Yoshua, e assim vai. Quais foram as tribos que passaram primeiro? E a fé, isso a gente vai ver no próximo Perek, como foi Bidiuk a ordem da passagem, mas é isso que aconteceu aqui no nosso Perek. Agora, quem são essas 12 pessoas e o que elas precisam fazer? O nosso capítulo fala de uma maneira bem curta. Yoshua fala, preparem 12 pessoas, uma de cada tribo, e eles vão ter alguma função. E agora a gente vai ver no quarto Perek o que aconteceu e como isso aconteceu. Yoshua, o quarto Perek, vamos falar os assuntos deles e depois contar a história, e depois a gente vai tentar se aprofundar um pouco mais. O quarto Perek, a gente vai dividir ele é um capítulo um pouco mais comprido, vamos dividir ele em 4 partes. A primeira parte é tirar 12 pedras, já estamos dando uma dica, do Rio Jordão. Tirar 12 pedras do Rio Jordão, que vai ser um monumento que vai lembrar o milagre da abertura do rio. Yoshua, ele constrói um monumento de 12 pedras dentro do Rio Jordão também.
O nosso capítulo conta como foi a ordem da passagem, das tribos, quem passou primeiro, como foi a passagem. E, por último, eles atravessam o Rio Jordão e chegam no acampamento deles chamado Gilgal, certo? A gente vai entender mais para frente o porquê desse nome. Eles chegam no Gilgal e lá eles de novo constroem um monumento de 12 pedras. Então você tem dois monumentos de 12 pedras. Um monumento que está dentro do Rio Jordão, que foi feito por Yoshua, e um monumento de 12 pedras que eles vão fazer no Gilgal, que é o primeiro acampamento deles na terra de Israel, né, do lado de cá do Rio Jordão, que é as pedras que as 12 pessoas representantes das tribos tiraram do rio. Esses são os assuntos. 4 assuntos, agora vamos estudar os assuntos a fundo. Yoshua pega 12 pessoas, uma pessoa por tribo, e isso ele vai ordenar essas pessoas depois que o povo já passou. O povo já passou, já está todo mundo do outro lado, assim parece do nosso Navi, e Yoshua chega para essas 12 pessoas e falam, olha, vocês vão dentro do rio, próximo do lugar onde os Koanim se encontram. A gente tem que imaginar, se aqui nós temos o rio, aqui é um lado do rio, aqui é o outro lado do rio, estão vendo? Os Koanim estão aqui na borda do rio, parados, com Aron Brit Hashem, o povo inteiro passa, o povo já passou. Os Koanim ainda estão de um lado do rio e o povo do outro lado do rio. E aí Yoshua fala, olha, vocês, 12 pessoas, representantes das tribos, voltem para o rio, perto do lugar dos Koanim, peguem 12 pedras e trazem para cá, para o acampamento. Daqui a pouco a gente já vai ver o que vão fazer com essas 12 pedras. Mas Yoshua fala para levar essas 12 pedras para o Malon. Malon é o lugar onde eles vão dormir, pernoitar na primeira noite na terra de Israel. Qual que é a meta dessas 12 pedras? O profeta nos conta que a meta é levantar um monumento que vai lembrar o milagre da travessia do Rio Jordão. E aqui tem uma coisa interessantíssima. O Navi, o profeta, usa as seguintes palavras. Olha, que shalom beneichem machar leimor. Quando os filhos de vocês amanhã forem perguntar, o que é isso? Vocês vão falar, esse monumento, essas pedras, são as pedras que nos faz lembrar do milagre que Deus fez na abertura do Rio Jordão, na entrada do povo de Israel para a terra de Israel. Nós temos aqui a abertura do rio, e nós temos na Torá, em Sefer Shemot, né, Pesach, que daqui a pouco a gente está chegando lá, a abertura do mar. Em Pesach também tem o conceito de que a gente faz uma noite de Seder de Pesach, para quê? Para contar para os nossos filhos a história da saída do Egito. E lá aparecem justamente essas palavras. Quando o seu filho amanhã te perguntar o que é isso, o que é essa matzá, o que é esse maror, o que é esse Korban Pesach, você vai falar, todos esses elementos vêm nos lembrar do milagre. Aqui é a mesma coisa, Yoshua faz um monumento, não tem aqui uma ordem de fazer um dia de contar uma história, de fazer uma festa. Até é interessante se perguntar o porquê. Por que não fizeram uma festa no dia 10 de Nissan, na entrada do Rio Jordão? Por que não fizeram uma festa? Tá certo que já é um Yoshua, quer dizer, já é depois dos 5 livros da Torá e todas as nossas festas elas se encontram na Torá, mas nós temos festas dos nossos sábios. Purim é uma festa que foi instituída bem depois da Torá. Hanukkah, depois ainda, já não tem nem profetas, não tem uma Megillah em Hanukkah. Talmente é uma pergunta, vamos deixar essa pergunta em aberto, mas no dia 10 de Nissan, o povo de Israel atravessou o rio e o Navi, né, o Yoshua, as palavras que aparecem aqui são palavras muito parecidas, nos lembram muito o que aconteceu na saída do Egito, que lá, quando a Torá nos ordena fazer uma festa e comer matzah, e maror, e korban pesach, qual que é a meta de tudo isso? Que quando seu filho te perguntar amanhã, que noite é essa? Que coisas esquisitas são essas que a gente está comendo hoje? Não, isso aqui é para despertar a lembrança, né? Para despertar e para a gente contar os milagres que aconteceram no passado. E, na verdade, a meta é embutir, né? Colocar, passar a emuná, a fé que nós temos em Deus para os nossos filhos. E Yoshua faz a mesma coisa com um monumento. Não tem uma festa, mas tem aqui um monumento e através desse monumento ele faz a lembrança do milagre. Inclusive, uma pessoa que hoje passa lá tem que fazer uma brachá. Baruch, Shasa, Nes Lavotenu Bamakom Hazeh, certo? Então, não sei bem o que falar, posso tentar pesquisar. Estão lá perto
no Gilgal, o primeiro acampamento onde o povo de Israel ficou na terra de Israel, na primeira noite onde eles ficaram. Ok. Na região do Yamamelach. Na região do Yamamelach. A primeira tribo que passa... Yoshua próprio, ele vai também até o lugar dos Koanim, pega 12 pedras, e dentro do Rio Jordão ele faz um monumento com as 12 pedras que ele pegou, e aí o Navi nos conta que os primeiros a passarem, 40 mil pessoas primeiros que passaram foram os soldados das tribos de Reuven, Gad e metade de Menashe. 40 mil soldados passaram na frente, Halutzei Tzavá. Até hoje a Tzavá chama os primeiros soldados que entram na guerra de Halutzim, certo? Naquele dia Deus, de novo, engrandeceu muito a Manigut, né, a liderança de Yoshua, e Hashem fala para Yoshua: pessoal, terminamos, o milagre aconteceu, está todo mundo desse lado, já foram levantados, já pegamos as pedras, Yoshua já levantou o monumento, agora Yoshua fala para os Koanim, pulam fora do rio, para eles saírem do rio. E para onde os Koanim vão sair? Vão sair para o lado que eles entraram. A partir do momento que os Koanim saem, quando Nitku Kapot, quando a palma do pé deles saiu do rio e voltou para terra firme, a água do Jordão voltou a correr. E aí nós temos uma situação que o povo todo está de um lado e os Koanim estão do outro lado, e o rio Jordão, cheio, divide entre as duas pessoas. Só que o Navi nos conta, e assim os nossos sábios explicam, que na verdade os Koanim, aqueles Koanim, eles foram levados de uma maneira milagrosa pelo Aron. Aron noset nosav. Normalmente os Koanim carregam o Aron. Nessa situação, o Aron carregou os Koanim e levou eles para o outro lado do Rio Jordão para se juntar com o povo de Israel. Aí o nosso capítulo conclui que no dia 10 de Nissan eles passaram o rio, acamparam a primeira noite no Gilgal, próximo, do lado leste de Jericó. Lá Yoshua levanta o monumento das 12 pedras, só que a gente tem que saber que essas 12 pedras é bem interessante. O Rashi nos conta, e só para concluir, antes de falar o Rashi, e o capítulo termina falando, olha, a meta dessas 12 pedras é para lembrar dos milagres, para passar a história para os filhos. E só para concluir, Rashi nos conta que essas 12 pedras, antes de Yoshua levantar esse monumento lá em Gilgal, no leste da cidade de Jericó, né? Fora de Jericó, a primeira coisa que o povo de Israel fez quando entraram na terra de Israel, eles foram até Shem, até a cidade de Shem, que fica no centro da terra de Israel. E lá tem duas montanhas, Har Gerizim e Har Eival. Duas montanhas. E já na Torá, Hashem fala para Moshe Rabbeinu, olha, tem uma mitzvah de levar o povo até essas duas montanhas e lá ler para o povo a Torá, falando das maldições que vão acontecer lá além com quem não cumpre e das bênçãos que vão vir para uma pessoa que cumpre, certo? E 6 tribos ficam numa montanha, as outras 6 em outra montanha. A primeira coisa que o povo de Israel faz quando entra na terra de Israel, Yoshua leva o povo até lá, até Shem. Tem que entender um pouco a logística disso, mas eles vão até lá em primeiro lugar. O profeta Yoshua vai contar sobre isso de uma maneira bem detalhada no final do 8º capítulo. A gente tem que entender por que isso está no final do 8º capítulo, se foi a primeira coisa que aconteceu. A gente, quando chegar lá, vamos entender. Mas isso, como nós falamos já na aula anterior, no profeta não tem ordem cronológica. Então, o que o profeta relata no final do capítulo 8, que é a história do Har Gerizim, Har Eival, o povo lá nas duas montanhas, Yoshua e todo mundo, e lendo para o povo a Torá, falando das bênçãos e das maldições e tudo mais, 6 tribos aqui, 6 tribos aqui, isso aconteceu logo no começo. Essas 12 pedras que pegaram no Rio Jordão e vão levar elas para o Gilgal, para lá, levantar um monumento, e Yoshua leva elas até o Har Gerizim e Har Eival, até aquelas duas montanhas, né, naquele meio das duas montanhas. Lá eles vão em primeiro lugar para ler a Torá, e Yoshua pega essas 12 pedras e monta com elas um altar. E lá ele faz os korbanot, e lá eles vão ler a Torá em cima delas. E depois ele desmonta aquele altar e leva essas mesmas 12 pedras para o Gilgal de volta, e lá ele monta esse monumento que é a lembrança. Então essas 12 pedras
elas tiveram uma função dupla. Elas também serviram como montar um altar para sacrificar sacrifícios para Deus no Arizim e Arival, e também leram a Torá em cima dessas pedras. E também essas pedras foram usadas como monumento para a lembrança do milagre da travessia do Rio Jordão. E a fé não. Só um ponto, e com isso nós concluímos o shiur de hoje, que foi um pouquinho mais curto. Um ponto só. O Rio Jordão, apesar de ser um belo de um rio, não sei se não daria para o povo passar se o rio tivesse com água corrente. É um rio, no final das contas não é uma coisa... Dá para ver um lado... Não é um mar. Não é um mar. Não é o Yam Suf. Não é o Yam Suf. Mesmo o Yam Suf é um marzinho, mas é um mar. Não dá para atravessar ele de um lado para o outro. O mar precisava se abrir. E nem o povo de Israel nem atravessou, eles fizeram... Mas não importa isso. Mas eles entraram no mar e saíram do mar. Mas o Rio Jordão, daria para fazer uma ponte, daria para achar maneiras e soluções de passar. Por que teve que ter todo esse milagre? 2 prakim que falam do milagre, das pedras que tiraram, dos monumentos que fizeram. Quer dizer, qual que é a história aqui? Para dar credibilidade. Com certeza, para dar credibilidade mais para Yoshua, para todo mundo ver que Yoshua é a continuação de Moshe Rabbeinu, essa é a explicação simples. Mas eu acho que tem aqui um ponto mais profundo. O rio, ele tem uma água corrente. O Rio Jordão até então, que é o rio que representa a terra de Israel, com essa água corrente, representa o lema, o conceito, deixa a vida me levar. Vai correndo com a vida. Tem aquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Quer dizer, vai correndo com a vida. Não, tizrom, que a gente fala em hebraico. Tizrom. Vai dar tudo certo. Vai indo. A mentalidade dos povos que viviam aqui em Eretz Israel era essa. Vamos deixar a vida levar. O povo de Israel tem que saber que quando ele entra em terra de Israel, ele não pode mais viver uma vida, o que tem que nos guiar, o que tem que nos mostrar o caminho é o Aron Brit Hashem. Então, o que a gente vê nesse terceiro e nesse quarto pere? Os Koanim com o Aron Brit Hashem o tempo inteiro com os pés na água, o rio para, não tem mais água corrente, não tem mais, aconteceu, vamos levando, não é vamos levando. O que vai guiar vocês não é o vamos levar, não é tizrom, vai correndo. Não. O que precisa guiar vocês é o Aron Brit Hashem. Vocês têm que ir atrás dele, ele vai fazer o rio parar, ele vai fazer a corrente parar. Porque agora a vida de vocês tem que ser uma vida pensada. Não uma vida, eu vou vivendo e não vou pensar. Eu vou vivendo, deixa eu viver, vou trabalhar, eu quero aproveitar a vida. Como fala, está escrito no Passuco, Nochal veniste, vamos comer hoje, vamos beber hoje, amanhã, amanhã. Não podemos viver uma vida assim. A nossa vida aqui em Eretz Israel, aqui na terra de Israel, ela tem que ser uma vida programada, baseada na Torá. Então nós vemos o que aqui no nosso capítulo? A água do rio para, a água do rio não corre. E o que guia a nossa vida? Aron Brit Hashem. Ele é o nosso guia. Com isso nós terminamos o shiur de hoje. E Bezrat Hashem, se vocês puderem ler os capítulos 5 e 6 para a semana que vem, hoje estudamos o terceiro e o quarto. Se vocês puderem ler os capítulos 5 e 6 para a semana que vem, Bezrat Hashem, semana que vem continuamos os capítulos 5 e 6. Tudo de bom, muito obrigado para todos. Kol Tuv.